Nesse momento, nós iremos iniciar a gravação de mais uma videoaula. O tema principal dessa videoaula será a introdução da panificação saudável, onde essa é uma atividade referente ao termo de aditivo do até a distância emergencial no período da pandemia do projeto Bahia Produtiva. Então, para quem vai fazer pão em casa, também dá para fazer. Porém, não dá para fazer os pães salvados, né? Os pães, porque você não vai ter o batimento da massa, né? Você vai ter que fazer na mão. Então, o processo na mão, ele vai ficar um pão mais rústico. Mas, assim, digo para vocês, pão italiano, pão francês, dá para fazer tranquilamente em casa. Vai ficar um pão bem rústico, mas vai ficar saboroso. Então, assim, dei exemplos, meninas, de tipos de pães que vocês podem produzir, mas aí vocês podem usar toda a criatividade do mundo. O que a gente precisa respeitar só é o percentual. Então, os pães de sal, eu posso fazer pão de cacau, pão de farinha de banana verde, pão integral, pão multicereais, porém eu vou respeitar o percentual. Pão de cacau, eu vou usar 2% do pó de cacau, né? O pão de farinha de banana verde, eu posso usar 2% ou 3%. Por quê? Para não perder a elasticidade, né? Os pães de massa doce, de massa semidoce. Você pode fazer pão de aipim, pão de doce de goiabada, que todos os exemplos você já faz aí, né? Pão de doce de banana. Ah, eu quero dar uma cor ao meu pão de beterraba. Eu vou usar na água, por exemplo, 20 ml do suco de beterraba para 300 gramas de água, para 400 gramas de água, né? Pão de cenoura, pão de taioba, né? O suco. Posso fazer pãozinho de queijo, né? Pão delícia, que você já faz aí, maravilhoso, né? Posso fazer pães de ervas finas. Então, aí, o pão de sal também eu posso fazer de ervas finas. Eu posso, depois do pão de sal, dar aquele cortezinho e botar as ervinhas por cima, né? Alecrim, orégano. Esse primeiro da esquerda é o pão italiano, que é um pão bem tradicional, né? Diz que foi o pão usado na Santa Ceia, então você pode fazer ele. É comum você fazer ele bem grande. Só que as pessoas não têm a cultura de comprar pão grande. Então, a gente fez ele em formato grande, a gente fez ele no formato menorzinho. Dá até para fazer hambúrguer. Com a mesma massa, a gente fez o pão de cacau. Aí, o que é que eu fiz aqui? A gente usou 20 gramas de cacau em pó. O seu cacau orgânico, né? Até lá das meninas. Aqui nós temos uma baguete. Saiu bem feinha essa baguete, mas muito saborosa. Aí a baguete eu posso botar parmesão, posso botar orégano, né? Posso botar calabresa, posso botar bacon em cima, tá? E aqui nós temos um pão ciabatta. Esse pão, o que diferencia a massa desses outros, o ciabatta leva azeite na massa. É um pão, né, francês muito tradicional. A lindeza dele é ser feio. Se você vê o ciabatta muito arrumadinho, fuja, porque a lindeza do ciabatta, como ele é um pão que não boleia, ele só corta, né? Ele só é cortado. Então, normalmente, ele é assim mesmo, mal feitinho, quadradinho, né? Ele não é um pão todo da caixinha, porque a gente não usa forno, né? Pronto, aqui são os pães de massa de massa doce e semidoce. Aqui é um pão brioche, esse aqui é um pão altamente saboroso, mas leva muita manteiga, então é um pão caro. Quando a gente for falar em precificação, esse pão aqui não dá para vender menos de R$ 23 o quilo, porque ele leva 400 gramas de manteiga na massa. Mas eu posso fazer um brioche mais simplificado? Posso, né? Uso menos. E esse outro aqui, isso aqui foi uma receita que eu criei. Uma das receitas autorais é um pão de aipim. O que é que eu fiz aqui? A gente usa 50% de aipim na massa, cozido. Então, já mistura a farinha de trigo, o fermento, o aipim cozido. E quando a massa está pronta, eu incorporo calabresa ralada, queijo ralado e salsinha e cebola roxa. Então, ele é um pão que fica muito gostoso. Aqui nós temos um pão de milho verde, e aí a gente usa aqui o milho verde mesmo, né? Esse outro aqui é um pão, é uma receita tradicional do Rio Grande do Sul, né? Muito conhecida, é cuca. E aí é um pão que mais dá trabalho de fazer. E o pão mais caro, porque a gente, né, você pode usar ele goiabada, não fica tão caro, mas você pode usar ele com gota de chocolate, que aí encarece mais, né? Ah, aqui uma coisa que a gente conseguiu fazer, e aí eu peitei o professor. Eu sou muito assim, né? Eu gosto muito, quando eu falo de saudável, eu não falo para fora. Eu tento vivenciar isso, né? E aí, quando eu vi a receita de panetone, tinha 5 tipos de conservante no panetone. Falei, não vou usar. Aí o padeiro que vendeu, não vai dar certo. Falei, vai.
não vou usar, não vai dar certo. Eu falei, vai. Aí fizemos o curso, contrariando ele, não botamos nenhum conservante no panetone. E durou 15 dias. Eu deixei esse panetone aqui em casa, na minha prateleira, 15 dias. Depois de 15 dias eu comi, ele não estava mofado. Então, você pode pensar em panetone para outras épocas do ano, não só para o Natal, e trabalhar ele com o prazo de 15 dias sem nenhum conservante. Então, isso você vai dar um diferencial muito grande, você conseguir fazer um panetone. Aliás, a única coisa que a gente usou artificial, não foi conservante, é a essência do panetone. Que a gente até tentou fazer com calda de cardamomo, mas não dá o sabor do panetone. E quem come panetone quer sentir o sabor do panetone. Então, a gente usou 20 gotas da essência, só que a gente usou. E aí, aguentou 15 dias de prateleira, sem mofar. E esse outro aqui foi a rosquinha, né, que é muito comum usar no Natal, que você pode usar com chocolate ou com frutas cristalizadas. E aí, optamos em não fazer aquela crosta de açúcar por cima, aquele açúcar impermeável, não, impalpável, né, açúcar, sei lá, que usa muito na confeitaria. E aqui o pão de forma é também possível ser feito. Você pode fazer o pão de forma tradicional, sem farinha integral, que fica muito gostoso, por sinal. E você pode fazer o pão de forma com a farinha integral. E aqui tá um pãozinho de sal lindo, ó, indo pro forno. Não, saindo do armário e indo pro forno. Aqui ele já chegou ao ponto de fermentação. Depois daqui a gente só dá o cortezinho e põe no forno. Os outros de baixo já estão assados. Aqui eles estavam no armário descansando. E aí, meninas, uma técnica que a gente usa, que é bem bacana, que aí ajuda, né? Para dia frio. A gente sabe que frio não combina com fermento, né? Então, dia frio, o que é que eu faço? Eu asso meu pão, por exemplo, se eu tenho várias fornadas para sair, eu asso uma, boto uma bandeja em cima e um pão que está fermentando no meio e outra bandeja que assou embaixo, porque aí a temperatura ajuda a fermentar, principalmente para pães de sal que não resseca muito. Os pães de doce a gente não orienta muito a fazer isso, que resseca a massa, mas para o pão de sal dá para fazer. E se for um dia chuvoso, você tem uma técnica natural de ajudar, né? O calor de um vai ajudando a fermentação do outro. Então, se você não tem muito tempo, vai abrir a padaria 4 horas e meu pão não chegou. Então, eu pego o que eu já sei e boto perto do outro, que ajuda. Tem uma fala aqui da Tassiana, que eu acho bacana, Tassiana. Você remeter à memória afetiva, né? Então, quando eu falo em brioche, você remeteu à sua infância, né? Então, vocês podem pensar em fazer isso. Uma panificação afetiva. Pensar em coisas que remetam à infância das pessoas. Né? Então, eu já sei que brioche provavelmente vai ter no cardápio de vocês, né? Porque é um pão que remete. Então, você... Hoje está muito forte essa coisa da gastronomia afetiva. Então, da panificação afetiva também. Né? Num desses testes nossos de pão, eu doei eu doei uma cuca para uma amiga nossa que veio do Rio Grande do Sul. Ela teve aqui em casa, eu doei, né? Ela comeu e começou a lacrimejar. Eu disse, Joelma, tem 10 anos que eu saí de Santa Maria e tem 10 anos que eu não sinto esse sabor. Então, assim, vocês podem trabalhar também com isso, da memória afetiva da planificação. Fermentação natural, ela pode ser utilizada também em outros tipos de produtos alimentícios, como, por exemplo, bolo, biscoito, ou é só para a panificação? Bom, eu já usei fermento natural para pães e pizza. Para bolo eu nunca testei. Mas a gente pode, de repente, fazer experimento, né? Geralmente o fermento que usa em bolo é outro tipo de fermento, é o fermento biológico, não é o fermento seco instantâneo, né? Eu acho que ele só pode ser substituído nos produtos alimentícios que levam a fermentação instantânea. A gente tem que remeter, né? Estou só falando que não é que não vai servir, serve, mas a gente tem que remeter que fermento natural ele vai lhe dar acidez e crocância, né? Então, provavelmente ele vai ser um bolo diferenciado, para a gente não ficar na cabeça que vai ser um bolo fofinho, né? Pensando num processo de bolo, pensando num bolo fofinho, não vai ter, né? Porque a característica do fermento é a crocância. Mas eu acho sim que a gente pode usar. E a pergunta que eu queria fazer, com o tipo de massa, posso fazer vários bolos diferentes, formato, diferentes pão? Pode. Por exemplo, se eu penso em pão de sal, italiano, francês, é a mesma coisa. Daí eu posso fazer pão de parmesão, se eu quiser, pão de alecrim. O que vai diferenciar é só que eu vou saborizar em cima, tá?
Então, se a minha capacidade, inclusive a gente até orienta isso, se a minha capacidade da amassadeira, a capacidade da amassadeira, vocês sabem quantos quilos são, não? De 10 quilos. Pronto, de 10 quilos, ela vai bater aí 5 quilos de massa, 5 quilos de farinha, 4 quilos de farinha. Então, eu posso pensar em usar a capacidade, se eu tiver demanda, eu posso pensar em usar a capacidade toda da amassadeira, tá? Aí eu faço o pão francês. Se eu for usar a linha do fermento natural, eu posso usar o pão francês, pão italiano, pão de parmesão, pão de alecrim, que vai mudar só a finalização. E isso vai, inclusive, boa pergunta, pertinente sua pergunta, vai otimizar o seu tempo de amassadeira, né? Porém, você tem que pensar a sua capacidade de forno. Porque se eu bato tudo junto, eles vão fermentar no mesmo tempo. Eu sei que 1 quilo de massa de pão, eu uso 2 assadeiras grandes, que cabe 34, 35 pães. Então, se eu vou ter nesses 5 quilos de massa, que vai dar 10 quilos, né? 5 quilos de farinha vai dar 10 quilos de massa, um exemplo. Se eu vou ter aí 300 pães, meu forno cabe quantos? Para eu não perder, para não passar o processo da fermentação, tá? Aí a gente vai ter que saber qual é a capacidade do seu forno. É de 10 assadeiras, de 5? Porque assim, eu vejo 20 assadeira. Agora eu não sei se a capacidade dele Geralmente o passar é armário, de o armário é 20 assadeiras, porque o armário cabe 20 assadeiras, o armário para reservar os pães, né? É padrão. Mas o forno normalmente é 5 ou 10. Sua capacidade, sua amassadeira é 10 quilos, né? Então você vai botar 4 quilos de farinha e quando juntar os ingredientes vai estar 6,8 kg. Ah, minha amassadeira cabe 10, bacana, mas meu forno não cabe tudo, né? Então não adianta que ele vai fermentar e não vai assar, vai perder. Porque o pão assim, se ele fermentar de menos, ele vai ficar todo estourado. E se ele fermentar de mais, ele vai ficar todo enrugado, tá? Ele cresce e depois ele murcha. Então, como é que eu sei? Eu sei em termos de hora e sei em olho. Ele dobrou de tamanho, botei o dedo, ele subiu e desceu, tá bom. Então, a minha percepção do olho vai ser mais do que meu tempo. Se for um dia frio, 2 horas ele não vai estar bom. Mas pode sim. Para os pães de doce, é a mesma coisa. Eu faço uma massa base, pão de hambúrguer. Aí desse pão eu faço pão de hambúrguer, pão de cachorro quente. Posso fazer pão de goiabada, depois eu pincelo a goiabada por cima, né? Ou eu recheio ele antes de bolear. Posso fazer pão de banana, doce de banana, né? Então, a mesma coisa. Minha pergunta eu já tentei desenvolver outros pães com outros tipos de farinha e não fica legal. Aí eu perguntei a uma professora outro dia, ela sugeriu que eu usasse goma xantana ou psyllium. Eu usei também, mas não ficou legal. E aí eu queria saber só trigo ou eu posso usar outros tipos de farinha? Você pensar em pão, conceito de pão é só trigo, porque é o que vai desenvolver a rede de glúten, tá? Mas eu posso fazer pão de aveia, pão de farinha de banana, mas não vai ficar aquela cara de pão que a gente, né? Porque o trigo é que desenvolve a rede de glúten. Farinha de aveia não tem glúten, né? Farinha de arroz não tem glúten. A goma xantana, o psyllium vai emulsificar, vai dar a liga, mas não vai desenvolver o glúten. Então, ele não vai desenvolver o gás carbônico, ele não vai ficar aquelas bolinhas dentro lindas que você aperta e abre. Posso substituir a farinha branca pela farinha araruta? Fica o mesmo sabor? Não. Você pode fazer o pão saudável, aí você vai dizer, meu pão é sem glúten, né? Mas não vai ficar o mesmo sabor, porque a farinha araruta não tem glúten. Vai ficar um pão saudável, talvez um pão gostoso, mas a gente não pode nunca dizer o sabor é igual, porque aí nós estamos mentindo. Farinha de trigo, o trigo tem glúten, a araruta não tem glúten. Ele pode até ficar um pão gostoso, mas vai ficar com sabor de araruta. Mas a gente pode testar as receitas que vocês acharem interessante. Ah, eu quero ter uma linha de produtos sem glúten. Só que não dá para ser, repito, para não dizer depois que eu disse, tá? Eu gosto muito de deixar as coisas claras, porque é coisas sérias. Tratando de doença celíaca, né? O intolerante ao glúten, que é alérgico, é aquele que quando come passa mal, que fecha glóteo, que dá diarreia, que dá sangramento no intestino. Eu não posso fazer na padaria da MASP pão de araruta dizendo que eu estou fazendo pão sem glúten, porque o ambiente da MASP está contaminado. Agora eu posso fazer um pão misto, usar farinha integral e araruta? Posso, porém eu não posso dizer que é um pão sem glúten. E aí, nessa farinha da araruta, a gente vai ter que usar ainda mais ou goma xantana, ou lecitina de soja ou psyllium para dar a liga, porque a liga só da araruta não é o suficiente para bolear o pão.
A TER à Distância é uma adaptação das atividades de assistência técnica e extensão rural do Bahia Produtiva, projeto do Governo do Estado da Bahia, por meio da Secretaria de Desenvolvimento Rural do Estado da Bahia, executado pela CAR, Companhia de Desenvolvimento e Ação Regional, com recursos provenientes de acordo de empréstimo com o Banco Mundial.